Fidel Castro, um famoso ditador comunista, era obcecado por leite? Oiê, eu sou a Moranguete e espero muito que você goste desse vídeo. Afinal, toda Via Láctea sabe quem é Fidel Castro, né? Primeiro, quem foi Fidel Castro? Tá, ele era um ditador, mas o que teve além disso? Se você não sabe, ele foi pai de 7 filhos, de 3 casamentos diferentes. Ele foi um revolucionário cubano, foi presidente do Conselho de Ministros e do Conselho Estadual, chefe das Forças Armadas e secretário-geral do Partido Comunista de Cuba. Ele morreu no dia 25 de novembro de 2016, com 90 anos. Mas chega de falar sério, né? O que mais? Como assim um famoso ditador, alvo de centenas de tentativas de homicídio pela CIA, era obcecado por leite? É absurdo, né? Mas eu juro que não é mentira. Inclusive, ele não era obcecado só por leite não, tá? Mas era todo tipo de laticínio. Principalmente sorvete. Tá, então pra começar eu vou falar de alguns dos fatos que foram divulgados sobre essa obsessão engraçada dele. Fidel com certeza era um cara estranho. As pessoas próximas dele disseram que ele conseguia comer até 28 bolas de sorvete depois de uma refeição completa. Essas refeições geralmente incluem uma entrada, aperitivo, salada e então a refeição. Além de tudo isso, ele conseguia comer 28 bolas. Isso dá mais que 1 litro de sorvete depois de uma refeição. Essa obsessão de Fidel já conseguiu chegar na parte política. Uma vez, durante um encontro com um francês que estava visitando Cuba, Fidel ofereceu um pedaço de queijo camembert, aquele queijo famoso francês. E ele insistiu que a versão de Cuba era muito melhor que a versão da França. Então eles começaram a discutir, porque o francês dizia que o queijo francês era melhor, mas Fidel tinha certeza que o dele era muito melhor. Foi mais ou menos assim. Por que você não prova essa safra especial do nosso camembert cubano? É o melhor que nós temos. Não é ruim, viu? É bem gostoso. Dá pra ver que foi bem preparado. Sim, muito bem preparado. Inclusive, melhor até que o francês, não é mesmo? Cara, esse queijo é muito gostoso, mas não é melhor que o francês. Como? Por que você não admite, cara? O queijo cubano é muito mais gostoso que o seu francês. Por que você não admite? Cara, você tem seus charrutos. Nós temos nossos queijos. Os charrutos franceses não são tão bons quanto os cubanos. O mesmo para os queijos cubanos. É claro, sempre assim. É por isso que não gosto de franceses como vocês. São todos insuportáveis, egocêntricos. Acham que são melhores que todos, não é mesmo? É claro, eu exagerei um pouco. Mas é claro que eu não ia estar mentindo. Essa conversa realmente aconteceu. Não com as minhas palavras, mas aconteceu. E eles realmente brigaram por queijo. Bom, também temos que falar um pouco sobre as coisas que ele fez a nível nacional. Não só uma briguinha particular entre ele e um francês, não é mesmo? E é claro, tinha que envolver leite. Bom, ele queria construir a maior sorveteria do mundo com a maior variedade de sorvetes. Então ele construiu a Compélia, o maior complexo de sorvetes do mundo inteiro. Só me fala uma coisa, de que adianta ter a maior sorveteria se o seu povo não pode comer lá? Bom, isso não importa agora, porque eu aposto que em um único dia ele conseguiu acabar com aquele estoque inteiro sem a ajuda de ninguém. Durante seu tempo como ditador, ele também comprou centenas de vacas importadas, porque as vacas cubanas, por mais que aguentem muito bem o calor, não são vacas leiteiras. Isso quer dizer que elas não dão tanto leite, pelo menos não tanto quanto Fidel gostaria. Então ele comprou centenas de vacas leiteiras, mais produtivas possíveis, mas elas não suportavam tanto calor. Por isso, ele mandou fazer um cubo gigante com refrigeração para manter todas as vacas vivas. Mas, por mais que ele amasse toda essa produção de leite,
Eles não aguentaram pagar por tanta energia, ficou muito caro. Então, o que fazer? A solução de Fidel foi criar uma raça de vacas que conseguiriam aguentar o calor de Cuba e dariam tanto leite quanto as vacas importadas. Mas depois de muitas tentativas, ele só conseguiu uma vaca, que era a super vaca. Ela era infértil, mas perfeita para Fidel. A Ubre Blanca, como Fidel chamou ela, já chegou a dar até 110 litros de leite em um único dia. Ele amava a Ubre Blanca. Então, quando ela morreu, ele mandou construir uma estátua em homenagem a ela. Uma estátua! Vocês devem se lembrar que no começo eu falei que Fidel sofreu centenas de tentativas de homicídio pela CIA. Pois é, essa daqui é uma dessas histórias. Uma vez, a CIA conseguiu convencer um dos funcionários das várias sorveterias que Fidel frequentava a colocar uma pílula com veneno no milkshake de Fidel. E o funcionário concordou. Então ele colocou a pílula dentro de um congelador. E a pílula congelou e pulverizou entre o tempo que Fidel chegaria lá e pediria o milkshake. Então, o milkshake que Fidel pediu naquele dia não foi envenenado. E ele, mais uma vez, sobreviveu a uma tentativa de homicídio. Vocês chegaram ao fim, por mais que tenha muito mais coisa que eu queira falar, não são fatos concretos e documentados, afinal, são mais tipo fofocas. E eu não quero falar desinformação, né? Agora eu quero deixar bem claro que essa situação não é só engraçada, também é muito triste pro povo de Cuba, que não pode aproveitar as coisas. Cubanos não têm dinheiro para gastar na sorveteria de Copélia. Essa situação do povo não é engraçada, é uma situação muito séria. Então eu não quero levar essa parte na brincadeira. Bem, brincando ou não, eu sou a Moranguete e você assistiu agora mesmo ao meu canal, Moranguete Trifle.